Muito legal vocês estarem aqui. Mostra que tem aí um interesse nessa questão do aprendizado. Pessoal, aprendizado é algo importante. A gente vem aí adquirir esse capital intelectual, vamos dizendo, né? Vai crescendo, eu até costumo dizer, o dólar de cadeia de suprimentos também, eu costumo dizer as trocas, os trade-offs, né? Vocês estão abrindo mão de alguma coisa para estarem presentes, buscando alguma coisa nessa parte do conhecimento. Isso é muito legal, né, pessoal? Porque o mundo, a gente está vendo, o mundo está mais assim, muito mais do que dinâmico, ainda mais com os últimos acontecimentos que vocês vêm acompanhando, questões geopolíticas, né? Principalmente essa, essa guerra tarifária que entrou no mundo agora, né, pessoal? Uma condição totalmente diferenciada, que vai desconstruindo muito as cadeias de valor ao longo, né, do mundo, né? Se der tempo, até tem um slide aí para falar um pouco para vocês. Então, é importante muito estar assim, sempre muito antenado, né? Muito ligado. Né? Vocês têm aí toda uma juventude aí, empresas estão aí em negócios, ou já estão em negócios próprios, ou estão intraempreendendo nas próprias empresas que trabalham da pessoa. Então, é buscar realmente essa condição do crescimento mesmo, né? Da prosperidade. Então, muito importante sempre estar assim muito antenado do que acontece no mundo, tá? As cadeias de valor, a cadeia de valor que nós vamos falar aqui, essa parte negocial, essa parte de os negócios internacionais, essa questão ligada à gestão de uma cadeia de suprimentos, pessoas, isso é extremamente importante, que tudo isso nós chamamos de processos. Eu costumo dizer que processos precisam ser fortes, robustos, estabelecidos, porque os resultados normalmente são muito voláteis. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje a taxa do dólar está de uma forma, amanhã está de outra. A economia se comporta de um jeito, amanhã de outro. Hoje o cliente ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje o mercado demanda essa moda, amanhã demanda aquela. Então, pessoal, temos que estar sempre muito ajustado, muito organizado para estar fazendo com que isso aconteça. E aconteça de verdade, tá? Porque as empresas que não estão nessa vanguarda, as empresas que não, as pessoas que não estão antenadas, não estão acompanhando esses processos dinâmicos. Margareth, eu estou olhando agora a notícia de 2 horas para mim já é tarde, entendeu? Então, né, passou 2 horas, já mudou, o Trump já anunciou a China agora com 125% de tarifa, então é tudo muito rápido, né? Essa condição. E claro, né, pessoal, toda reação, toda ação existe uma reação, nós temos que estar muito bem preparados que estamos nesse jogo aí, né? Mas, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Pelo menos ter uma ideia do que é a cadeia de valor, só me apresentando muito rapidamente, né? Meu nome é Roberto Jäger Fialkovic, né? Eu venho de uma família aí do leste da Europa, então esse nome mais complicado aí. E a minha vida toda praticamente trabalhei na empresas na área corporativa, né? O meu último trabalho corporativo foi até eu era diretor de operações de um grupo, um varejista, que eu fui ajudar a fazer até uma reestruturação, um grupo grande, né, distribuidor de vinhos e alimentos. E antes disso, eu fiquei muitos anos, né, como diretor da área de supply chain, da área de cadeia de suprimentos do Grupo Estado de São Paulo, que é uma empresa de comunicação. Antigamente tinha o jornal, agora é tudo uma mídia muito impressa, né? Mas eu estava ali muito responsável pela parte do suprimento dos insumos, da cadeia de valor dos insumos e, claro, da cadeia de valor do produto, até distribuir e colocar nas mãos aí dos clientes, tá? E eu já tenho uma empresa, pessoal, eu divido o meu tempo, né? Eu amo lecionar, né? Não é que eu gosto, eu adoro essa instituição, a FGV, eu já estou na FGV nossa, Margarete, faz 19 anos aproximadamente que eu já leciono na FGV, né, nos programas de MBA, né, pessoal? Leciono são alguns MBA, gestão empresarial, gestão estratégica e econômica de negócios, tenho os MBAs na área de saúde também, que eu falo muito de processos, de pessoas, e bem, então a gente, né, mas eu foco muito aí na, na, nessas disciplinas de negócio, né, pessoal? Eu leciono a parte de gestão de cadeia de suprimentos, que tem uma ligação muito forte, muito grande, uma complementa muito a outra, tá? Leciono a parte dos negócios internacionais, esse mesmo MBA do GEI, né? Porque a minha vida toda corporativa, pessoal, foi muito fora do Brasil, né? Na questão das negociações, desenvolvimento de fornecedores, cadeia de valor dos fornecedores, até por os produtos
né, os insumos na nossa empresa são insumos industriais, né, navegação, logística, navio, engenharia, carregamento, então todo esse processo. E depois, pessoal, eu já faz alguns bons anos eu tenho uma empresa que eu lido com os negócios internacionais. Eu tenho aí um sócio na Europa e nós temos assim um humilde escritório na China, onde a gente atende o mercado né, principalmente na parte de alimentos. Eu desenvolvo muito fornecedores aqui no Brasil, meu sócio na Europa, trabalho que tem que ser Europa, e a gente atende muito esse mercado dos Emirados Árabes, atendemos muito esse mercado da África do Norte, e atendemos também, assim, eventualmente, um pouco mais complexo, China, né? Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito. Então, divido meu tempo nos negócios principalmente com as aulas, que eu gosto muito, viajo muito aí o Brasil afora para lecionar, e acabo de onde eu estou trabalhando do canto, né, do ponto que está hoje tudo muito remoto, muito bem. Então, pessoal, aproveita, né, essa condição, essa experiência que a gente já vem já trazendo aí ao longo do tempo na cadeia de valor. Galera, eu tenho aqui alguns slides, eu vou colocar alguns slides para vocês, vou fazendo algumas colocações, e olha, só vale o papo se tiver uma troca legal, sabe? Tem uma dúvida, pergunta, tem uma curiosidade, pergunta, é uma troca aqui, não é só eu falando, né, o tempo todo, né, porque eu gosto de falar também, né? Então, me breca aí, né, pessoal? Então, vou colocando os slides aqui, a gente vai tendo uma ideia do que é a cadeia de valor e uma coisa vai puxando a outra e vocês aí vão se expressando, tá? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar meus slides aqui, alguns slides, né? Eu abri aqui para vocês, que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá, meu povo. Então, está aqui, né, pessoal, meu nome, beleza? Pessoal, o que é cadeia de valor? É interessante, né? O que é esse negócio de cadeia de valor? Cadeia de valor, pessoal, a cadeia de valor, isso aí foi criado por Porter lá em 1984, alguma coisa do tipo, que é uma ferramenta de gestão, é um processo de gestão que analisa as atividades de uma empresa para criar valor tendo e trazendo a vantagem competitiva. Por que alguém compra os meus produtos ou os meus serviços e não do concorrente? Entendeu? O que eu agrego de valor nos meus produtos e meus serviços que encantam os clientes no mercado? Seja business to business, seja business to consumer, o que for, mas eu tenho um produto, eu tenho um serviço. O que faz o consumidor, que é lá que demanda consumir os meus produtos ou serviços. Então, pessoal, cadeia de valor ela tem aí uma certa sequência, né? Se você for falar tradicionalmente da cadeia de valor de Porter, você tem a cadeia de valor do fornecedor, você sempre tem um fornecedor, seja a sua empresa ou o seu negócio de produtos ou serviços. Sempre você vai ter uma condição de fornecimento para você transformar aquilo em algo, tá? Tem a cadeia de valor da empresa, onde você está. Como é que você transforma isso? Como é que você agrega valor ao que você produz, seja produto ou serviço, para disponibilizar ao mercado? Tem a cadeia de valor do canal. O canal, pessoal, é o canal que você utiliza para distribuir, para fazer o que a gente chama de outbound, né? Inbound, entrada, o processo interno, e o outbound, que é a saída, a distribuição. A gente tem aí hoje, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês de uma cadeia de valor de e-commerce. Qual que é o grande negócio do e-commerce, pessoal? Porque essas empresas investem tanto em tecnologia. Investir em tecnologia no e-commerce é investir na cadeia de valor. Por quê? Porque quando eu compro do e-commerce, do Amazon, do Mercado Livre, do Alibaba, ou de onde for, o meu desejo é receber muito rápido e certo. Isso é valor agregado, isso é valor que você agrega, né, no teu produto ou serviço. E a cadeia de valor do comprador. Está aqui eu, o comprador, resolvendo dores minhas com o produto ou serviço ofertado dessa tal empresa. Esse produto, quando eu tenho a posse desse produto, ele vai agregar valor para mim e eu vou dar continuidade. Se eu forneço para uma indústria química, por exemplo, ela vai usar aquele químico que eu produzi para derivar e produzir outros produtos, seja borracha, pneus, seja questão de peças ou o que for, para poder atender o mercado dela e assim chegar ao consumidor final. Então, isso aí é uma ideia de como
cada ponto da cadeia, tá, pessoal? Isso é bem dinâmico e bem complexo, como cada parte da cadeia vai agregando seu valor. Então, pessoal, tem aqui um modelito tradicional de Porter, né? Ele diz o seguinte, pessoal, a cadeia de valor ela tem dois pontos, dois ambientes, né? Ela tem um ambiente principal e ela tem um ambiente de apoio. Isso é bastante interessante, né? Como eu já até dei uma luz para vocês no slide anterior. Por exemplo, pessoal, vamos dizer que eu sou um produtor aqui de um determinado tipo de cosmético, talvez, tá? Então, eu tenho insumos que entram no mercado. Tudo bem, pessoal? Então, os insumos é a logística de entrada. Entrar em quantidade certa, no momento certo, com qualidade correta, numa condição adequada que eu possa utilizá-lo no meu processo produtivo. Então, pessoal, logística de entrada, que é o que eu falei de inbound, está dentro de um ambiente principal da cadeia de valor, que é o esqueleto ali, o ponto, né? A sequência principal da cadeia de valor. Depois que eu recebo esses insumos do mercado, pessoal, claro, vai ter uma área de apoio que vai comprar, que nós já vamos falar já, eu tenho o meu processo interno de operações. Eu vou receber vários insumos, né, embalagens, químicos, né, cremes ou fragrâncias, se eu sou cosméticos, e vou transformar aquilo num determinado produto ou numa variedade de produtos para que eu possa atender os meus consumidores. Imagine o grupo Boticário, ele recebe insumos de muitos fornecedores. O Boticário, além de tudo, ele tem uma planta aqui no sul do Brasil, em São José dos Pinhais, e o Boticário ele tem um mercado muito importante, para ele, que é o norte e nordeste do Brasil. Então, o Boticário agregou valor ao processo mais ainda, montando uma planta de produção em Camaçari, na Bahia. Tudo bem? E além de montar a planta de produção em Camaçari da Bahia, isso é agregar valor, pessoal. É eu estar produzindo mais próximo de onde o meu público está, ok? Como é que se diz? Fez uma sofisticação total nos CDs, né, na parte de distribuição, não só em Camaçari, não só em São José dos Pinhais, né? Ele fez uma automação imensa com uma empresa chamada SS Schaefer, mas ele montou um outro centro de distribuição em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, para quê? Para realmente, geograficamente, atender muito rápido as suas lojas e os seus franqueados, para que as suas lojas e os seus franqueados fossem o tempo todo fortalecidas com portfólios de produtos rapidamente diferenciados para estar à disposição do público consumidor. Isso é agregar valor a uma condição da cadeia, tá, pessoal? Você está sempre pronto, com produtos inovadores, com produtos de vanguarda, né, com serviços de vanguarda atendendo o seu público. Isso é o ambiente, né, da parte principal. Pessoal, aí a logística de saída, toda essa distribuição, como eu falei para vocês, atender. E aí tem uma área muito importante aqui no ambiente principal, ou duas áreas, né? A área comercial, a área de marketing e a área de vendas. A área de marketing e vendas, pessoal, principalmente o marketing ali, né? Quando você produz um produto, principalmente no sistema empurrado, como ainda pegando a ideia do Boticário, o Boticário entende, ele faz um estudo de mercado e entende o que o mercado quer, produz e empurra para as lojas, empurra para o público. Isso é o sistema empurrado de produção. O sistema puxado já é o jeitão da Natura. A Natura vende por catálogo, tudo bem, tem lojas conceitos aí agora que estão aparecendo, mas a Natura vende por catálogo, tudo bem? E aí ela recebe, primeiro ela vende, recebe dos consultores, as consultoras que estão no Brasil todo, ela recebe as demandas, compra matéria-prima, produz e entrega. Entrega para as consultoras distribuem. Os consultores distribuem. Então, pessoal, isso aí é uma outra forma, é um outro tipo de estratégia de negócio, mas não deixa de ter valor agregado tanto quanto. A mesma empresa de tecnologia que atende um Boticário, por acaso atendeu a Natura também nessa sofisticação de processos para atender mais rápido e melhor os seus clientes. Então, o que acontece? A área de marketing ela faz toda a propaganda. O Boticário tem lá todo um processo de propaganda para encantar clientes e falar, olha, nós temos esses tipos de produto nas nossas lojas, está à disposição, temos novidade. Então, a área de marketing
é a que vai gerar mesmo o valor de posse. A gente vai olhar isso um pouquinho mais à frente, mas vai gerar o valor de posse, que um produto só vale a partir do momento que alguém tirou dinheiro do bolso e pagou por ele. Quando alguém pagou por ele, a cadeia de valor está completa, porque remunera todo o processo, pessoal. Desde do distribuidor da loja, né, fábrica, fornecedores, ele remunera a cadeia totalmente na sua plenitude, tá? E a área de vendas também, claro, né, muito focada nisso, fazer a parte comercial. E, pessoal, e tem um ponto importante aqui que as empresas muitas vezes até pecam muito nesse ponto, que é a área de serviços na cadeia de valor. Serviços, pessoal, está muito ligado ao pós-venda. Vamos dizer, eu vendo máquinas e equipamentos, por exemplo, aí para o agronegócio. É importante que eu tenha uma área de serviço. Por que eu compro de John Deere e não compro, por exemplo, de uma Valmet ou de uma outra fornecedora? Tá? Porque parte de serviço é muito importante, dar atendimento ao campo, ter peças de reposição, estar pronto tecnicamente para atender rapidamente, substituir peças, substituir equipamentos em real time, em tempo rápido. Isso gera valor aos clientes, tá, pessoal? Nada quanto pior, talvez alguém já passou por isso, de ter um carro aí importado, quebra uma peça, ou um carro recém-lançado, quebra uma peça, não tem a peça no mercado, o carro fica parado um mês. Cadê o valor gerado? O valor gerado é o contrário, você nunca mais sequer vai passar próximo àquela marca, daquele produto ou serviço, porque a parte de serviços não atendeu. Beleza, pessoal? Então, falei aí da parte do ambiente principal. Nós temos um ambiente de apoio. Dentro do ambiente principal da empresa, tem aqui, pessoal, nesse outro ponto, nessa outra coluna, o ambiente de apoio. Apoio é contratação, aquisição e suprimentos. Então, pessoal, para que tenha logística de entrada aqui na área principal, tem que ter uma área de procurement, uma área de aquisições, uma área de compras na empresa. Tem uma área que desenvolva fornecedores e que trabalhe muito a cadeia de valor dos fornecedores, pessoal, porque tão importante quanto vender bem é saber comprar bem e comprar bem. É ter valor agregado mesmo, de verdade, com os fornecedores. O fato de eu ter fornecedor que me atende numa condição mais constante, com mais frequência, ele pode até permitir que eu diminua os meus estoques de insumos. Se ele diminui os meus estoques de insumo, ele está agregando valor ao meu negócio. Ele, com uma logística boa, impecável, né, frequente, eu tenho uma frequência muito boa, uma condição de confiança, de qualidade, ele agrega valor. Por quê? Porque eu diminuo meus estoques. Pessoal, diminuo meus estoques, eu economizo no caixa, economizei no caixa, fidelizo aquele fornecedor. Tá certo? Se eu economizo no caixa, se eu economizo no estoque, pessoal, eu posso talvez até me dar o luxo de pôr os meus produtos no mercado com preços mais competitivos, porque a minha cadeia de valor ela funciona desde o fornecedor. Tá claro ou não? Muito bem. Gestão da informação, né? Temos que trabalhar informações, a parte interna, né, da corporação. A parte de tecnologia da informação também, é um ambiente de apoio que apoia todas essas operações que nós falamos do ambiente principal. Nós temos uma gestão financeira que cuida de toda essa saúde financeira da empresa, ela agrega valor, sim, estando num ambiente de apoio, tá? Cuida principalmente da questão de avaliar e fomentar o trabalho relacionado a minimizar custos no processo, por exemplo. Essa controladoria faz todo esse controle que venha contribuir com a cadeia de valor no ambiente principal. Tem uma parte de gestão de pessoas, pessoal, gerir pessoas, áreas de RH, treinar pessoas, reter talento, sabe? Desenvolver pessoas para que façam o melhor possível. Pessoal, o RH, quando dá treinamentos internos, uma pessoa, quando sai para estudar, ela está agregando valor a ela e está agregando valor ao ponto, ao ambiente de negócios que ela está. Nada como pessoas bem desenvolvidas para fazer o seu melhor, fazer o trabalho melhor e, claro, gerar riqueza, gerar benefício, não só para a empresa, mas para si também. Essa prosperidade, como nós falamos, tá? E tem, claro, pessoal, um ambiente todo de administração, que é uma gestão contábil, uma gestão tributária, que a empresa precisa ter isso muito bem organizado e ter uma saúde financeira muito bem controlada, tá? Então, vocês viram dois pontos importantes, tá, pessoal? O ambiente principal, isso aqui é de Porter, tá?
o ambiente principal da cadeia de valor e os ambientes, e o ambiente, né, com as áreas de apoio, né, não está diretamente ligada ao processo produtivo. Pessoal, eu falei muito aqui de produto, de fábrica. Por exemplo, a cadeia de valor funciona tranquilamente, por exemplo, na área de serviços. Vamos dizer que tem assim um grande escritório de advocacia. O processo é exatamente o mesmo, agregar valor numa questão de serviço. O que é logística de entrada aqui, por exemplo, para um escritório de advocacia? Processo, problema, informações, tá? Então, por exemplo, empresas vêm para o Brasil, quer fazer aqui uma fusão, quer fazer uma aquisição, precisa de advogados, pessoal, precisa de um processo todo de avaliação, precisa elaborar contratos muito bem estabelecidos. Então, contrato o escritório de advocacia. O escritório de advocacia é uma fábrica, tudo bem? Por acaso lá dentro está cheio de advogados. Eu falo isso que meu filho trabalha com, meu filho é advogado na área de fusões e aquisições, o M&A lá, o Merger and Acquisition. Então, ele recebe muitas empresas, principalmente aí que vem da Alemanha, né? Países externos, mas o Brasil é o país que tem mais empresa alemã fora da Alemanha, para vocês terem uma ideia de como, quanto, né, somos aí, estamos importantes no mundo. E, pessoal, e quando vem uma ideia de uma empresa querer fazer uma fusão, uma aquisição aqui no Brasil, contrato do escritório de advocacia e o inbound, essa entrada aqui, ó, essa logística de entrada, o meu mouse aqui, ó, para o escritório de advocacia são informações. Então, ele recebe as informações da empresa, os advogados trabalham, cada um na sua especialidade, trabalham e formatam um contrato, formatam uma peça contratual muito bem estabelecida. Essa peça contratual, pessoal, é a logística interna, como se fosse uma máquina produzindo. O advogado é um capital intelectual produzindo um serviço, que, por acaso, é um produto chamado contrato. Tá? Esse contrato, pessoal, ele tem, são vários contratos, escritório grande de advocacia, né? Esses contratos eles são enviados para os seus clientes no mercado. Tudo bem ou não? Okay? Então, quando ele faz esse envio dos contratos dos clientes, pessoal, ele fez a logística de distribuição. E aí, claro, a área, o escritório de advocacia, ele tem lá uma área de marketing, né? Que, sei lá, visita as empresas, e encanta as empresas mostrando a facilidade, a velocidade, a rapidez que eles têm em produzir contratos, em fazer contratos, os clientes que ele tem, a assertividade, o grau de conhecimento, isso tudo o marketing do escritório faz perante ao mercado que ele atua. Bem, pessoal? E claro, galera, que o serviço está ali. Quando dá um problema, o escritório de advocacia muitas vezes recebe essa logística reversa, vamos dizer, né? Informações que vêm no sentido contrário para dentro do escritório, sabe? E o advogado está ali presente, ou a equipe de advogados está ali presente para resolver os problemas, né, que o cliente teve naquele momento, ou está tendo naquele momento, pós-contrato. Isso aí chama-se serviço. É a mesma coisa que eu atender, de parte de engenharia, mecanicamente, uma máquina colheitadeira que parou no campo. É a mesma coisa dos advogados estarem prontos para atender o cliente no pós-contrato. Isso são serviços, tá? Então, pessoal, que fique muito claro para vocês que essa função, essa condição de cadeia de valor, independe se é um produto físico, se é essa caneca aqui ou essa caneta, mas também se é um serviço mesmo, um produto voltado aí à questão de serviço. E um toque para vocês, pessoal, serviços é um grande negócio no mundo hoje, tá? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, só para vocês entenderem, né, um pouco, vamos dizer que você vai montar um negócio hoje. Você vai lá, ou você vai montar um projeto na tua empresa onde você trabalha, ou você vai até montar um business, vai montar um projeto, uma empresa. Primeiro caso, pessoal, é o que eu falei. Você tem que entender a sua cadeia de valor. Por que comprariam o meu produto? Por que comprariam o meu serviço? Então, como que eu encanto? O que eu resolvo de dores dos meus clientes? Só pagam pelos seus produtos, seus serviços, se alguém tem dor de alguma coisa. Entendeu? Porque se não tem, não paga. Pessoal, você tem que resolver a dor de alguém. Resolver a dor de alguém, você agregou valor àquele alguém, ou você agregou valor àquela empresa, ou você agregou valor àquele cliente. Por quê? O teu produto ou serviço vem carregando valor desde que ele nasceu, até você resolver a vida de alguém. Tá claro, galera? Segundo ponto, pessoal, você entendeu a sua cadeia de valor? Formatar uma visão sistêmica de processo. Anota isso aí, visão sistêmica de processo e negócio. Você entender o início, meio e fim, como que, né, você já formata, você tem aquela visão de processo, como que vai funcionar. Show?
Entendeu isso? Entendi. Aí você desce, você parte para o negócio. Você vai fazer a modelagem da sua cadeia de suprimentos. Vou modelar verdadeiramente. Agora é a hora de acontecer. Como é que vai ser, onde eu vou pôr, estrategicamente onde eu vou distribuir, como é que eu vou, né, colocar, se eu vou montar uma fábrica num lugar, se eu vou montar um escritório em outro lugar para atender mais perto do meu público, como que vai deslocar o meu produto ou serviço, como é que eu vou fazer essa distribuição, como é que eu vou atender. Isso é modelar uma cadeia de suprimentos, está no âmbito estratégico, tá? Depois, pessoal, você vai para a parte dos processos logísticos. Você realmente fazer acontecer. Armazena, pega, carrega, empilha, volta, contrata carros, contrata equipamentos para entrega, para distribuição, e aí você monta essa questão operacional. Então, pessoal, veja só. Um negócio começa no entendimento da cadeia de valor e ele vai até você posicionar o teu produto ou serviço nas mãos do seu cliente, tá? Então, até desde ter a ideia e até descer e operacionalizar e fazer com que isso aconteça verdadeiramente. Beleza? Pessoal, tudo, né, em nossas vidas, as corporações, as empresas, né, e nada mais do que a cadeia de valor, ela é dividida em três níveis, tá, pessoal? O nível estratégico, ou seja, né, é os objetivos de foco no longo prazo. Então, a alta gestão, a empresa que vocês estão, ou que você, né, a alta gestão toma decisões e monta um plano estratégico de longo prazo, tudo bem? Aquela visão de longo prazo. Aí vem para o nível tático. O nível tático, pessoal, ele já faz o foco na visão de médio prazo, tudo bem? Por que o nível estático? Ele defende os interesses do estratégico e defende e conserta ou arruma, pessoal, ou organiza para que aconteça os interesses do nível operacional. Nível operacional é a visão de curto prazo, é fazer acontecer. Então, isso aqui que eu falei, esse slide conversa com o slide anterior, tá? Nível estratégico, nível tático, o estratégico define, o tático ele organiza, claro, a gente tem problemas no meio do caminho, você resolve esses problemas, né? Faz um trabalho mais de médio prazo e o nível operacional é o dia a dia, é fazendo a coisa virar e acontecer verdadeiramente, tá? Pessoal, cadeia de valor no e-commerce, eu quis colocar uma ideia aqui para vocês, muito simplória, mas é bem interessante, né? O que acontece hoje, galera? O desafio logístico que está dentro da cadeia de valor, pessoal, logística está dentro da cadeia de valor, ele agrega valor se eu tenho um processo logístico adequado. O desafio logístico da economia digital. Hoje tudo é digital, as aquisições, pessoal, as compras. Compra-se muito ou vende-se muito através de plataformas, a área de medicamentos, a área de engenharia, a área de cabeamento, a área de commodities, pessoal. Hoje existem as plataformas, hoje que você joga suas demandas, imediatamente você já recebe as suas informações. Imediatamente você até pode promover um leilão reverso para comprar ou para vender. Entendeu? Então as plataformas estão aí. O e-commerce está aí, pessoal. Hoje a turma vai em shopping passear. O shopping, inclusive, ele está reorganizando a questão funcional dele. Hoje o shopping, pessoal, ele virou um grande ponto de passeio e consumo de restaurante, sorvete, passeio, distração, entretenimento. As lojas ficaram mais como vitrine, porque a maioria das pessoas hoje estão migrando. Eles podem até ir à loja e ver o produto, mas eles compram pelo digital. É muito mais confortável, é muito mais assertivo, é muito mais tranquilo. Tá? Então, os shopping centers agora estão revisando a sua cadeia de valor, entendendo melhor como atrair esse público, né, para ter consumo, mas não mais uma questão de compra em loja, e sim de entretenimento. E, por acaso, as lojas estão ali, talvez mais no conceito de vitrine e experimentação do que outra coisa. Tá, pessoal? Então, isso vocês podem observar que cada vez está caminhando mais para esse ponto. Ok? Então, pessoal, a cadeia de valor do e-commerce, né? O consumidor quer receber suas compras no mesmo dia. Cara, eu comprei, quero no mesmo dia. Como é que eu agrego valor para entregar isso no mesmo dia? É um novo conceito de excelência logística, mas é excelência na cadeia de supply chain, tá, pessoal? Alguém compra, você está posicionado próximo de onde ele está e você solicita que a entrega seja feita. Isso é valor, é agregar valor. Vínculo de confiança entre cliente e vendedor. Garantir que todos os produtos solicitados estejam disponíveis. Ter portfólio de produtos, pessoal. Ter produtos com design diferenciado. Isso é cadeia de valor, tá?
chegar em tempo hábil à casa ou ponto de entrega do consumidor. Isso é cadeia de valor. Otimizar o giro de estoque, gerar uma excelente experiência ao cliente. Quanto mais você otimizar o seu giro de estoque, pessoal, mais você economiza, mais você tem uma condição de uma empresa mais saudável. Poxa, se você faz estoques de produto numa quantidade maior do que o mercado gira, você corre um risco. Primeiro, tem um risco do custo financeiro de capital de giro, que você investe em estoque. Então, o teu dinheiro, ou o dinheiro da corporação, ao invés de estar trabalhando ali a parte de bancos ou o que for, ele está empatado em estoques, tá? Agora, se eu tenho fornecedores, como eu falei antes, que me entregam numa quantidade, num giro rápido, numa cadeia de valor adequada, são fornecedores que estão muito rápidos, pessoal. Isso faz com que eu tenha sempre novidade e um giro de estoque melhor. O giro de estoque melhor, além de eu economizar no caixa, no financeiro, eu também não corro o risco do que a gente chama de obsolescência. Porque se muda a moda, se muda o desejo do consumidor, eu estou estocado, você está fritou, porque você já vai ter um produto que já não é aquele preço normal. Você já vai ter que vender, talvez, antes de ele entrar em obsolescência mesmo, num preço promocional. E aí é onde estão as perdas, tá? Por isso, pessoal, que o mundo está dinâmico dessa forma. O giro é muito rápido, né? E até essas cadeias globais de suprimento, que hoje estão sofrendo muito com toda essa guerra tarifária, pessoal, ela vai ter que se reorganizar, porque ela está sendo desconstruída, ela vai ter que se reconstruir para poder atender o mundo, né, da forma que deve ser. Pessoal, como é que funciona aí, né, o serviço de valor agregado, né? Como a cadeia de suprimentos participa dessa condição da cadeia de valor? Proporcionando sortimento e variedade de produtos nos pontos de venda e estar presente nos pontos de vendas quando alguém quer consumir, tá? Em acordo com a demanda local, atendendo as estratégias de marketing do e-commerce, fazendo tratamento de pedido, picking, despacho, né? Se a gente olhar hoje um Mercado Livre, uma Amazon, pessoal, ninguém põe a mão em produto dentro do CD, que é tudo direcionado para o robozinho. Der tempo, eu vou mostrar um rápido filminho para vocês, né? No menor tempo, no menor espaço de tempo possível. A Amazon criou uma problemática já faz muitos anos, tá, pessoal? Se eu vi lá antes nos Estados Unidos, mas isso está no mundo inteiro. Assim, a Amazon ela tem um critério, não sei se vocês sabem, dentro da cadeia de valor dela. Toda vez que alguém pega o celular, navega e clica buy em algum produto, em 15 minutos a demanda tem que estar a caminho. Olha a pegada da cadeia de valor da Amazon. Olha a pegada da cadeia de valor do Mercado Livre, tá, pessoal? E para isso tem uns robozinhos, né? Tem uns robozinhos que já recebem a informação direto do seu celular, já vai para a central, já cai no robozinho, o robozinho já localiza dentro de um CD que tem 1,5 milhão de itens, onde está a prateleira que tem, por acaso, esse mouse que você solicitou, que você comprou. Isso é cadeia de valor, né? Para velocidade, é agregar valor ao cliente, tá? Pessoal, aí, né, comportando e complementando as cadeias de valor, tem as cadeias de suprimento, que a gente chama de supply chain management, o gerenciamento de todo esse composto. Então, pessoal, tem aqui um fabricante, um distribuidor, um varejista, ele tem uma área de venda e ele tem uma área de compras. Ele tem uma área de a vendas tem uma área de clientes, né, que, por exemplo, se é uma fábrica, por exemplo, de alimentos, ela tem a área dela de vendas Brasil todo e ela atende através, a área de vendas atende os clientes, por exemplo, supermercado, Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, Sam's Club, Zafari e outros, tá? Que atende, por acaso, o seu consumidor final. Beleza? Agora, o consumidor quer novidade, o consumidor quer novas embalagens, o consumidor quer mais portfólio de produto, o consumidor grita por valor. Então, pessoal, claro que vem nesse sentido, ó, cliente que demanda vendas, que demanda a fábrica, que demanda a compra, que demanda fornecedor, que demanda subfornecedor. Então, é um fluxo de materiais que vai nesse sentido com um fluxo financeiro que vem nesse sentido, tá? Pessoal, outro ponto importante, né? Está dentro de uma missão, inclusive, da área logística, que é cadeia de valor. Disponibilizar produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no melhor custo possível. Como eu falei lá no modelo de Porter, tá? Você trabalhar seus custos, tendo uma melhor condição para poder posicionar seu produto ou serviço mais competitivo no mercado, show de bola. Mas isso só funciona se existe essa espinha dorsal que eu estou exatamente mostrando para vocês nesse instante. Pessoal, isso não é fácil de fazer. Isso tem um negócio chamado processo muito forte, né?
que alguns pontos, né, pessoal, que eu vou já mostrar para vocês. Por exemplo, pessoal, a logística, ela tem custo, ela tem um atendimento, ela tem custo, ela tem integração, ela tem um atendimento. Logística faz parte também da nossa cadeia de valor. Então, a logística cria valor, pessoal. Ó, a logística cria valor de tempo. Pessoal, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Estoques. Ó, estoque, valor de tempo, estoque. O que significa? Eu ter menor tempo de atendimento. Então, para ter o menor tempo de atendimento, eu tenho que posicionar os meus estoques próximo onde meu público está. Para isso, pessoal, as empresas de e-commerce, né, usam muito a inteligência artificial, usam os algoritmos para entender as tendências que vai para cada tipo de mercado e posicionar os seus estoques, as empresas mais próximos de onde aquele público consumidor está. A logística cria valor de lugar, ou seja, para ela estar num determinado lugar, ela transporta, tá, pessoal? Então, quando você transporta algo, você agrega valor. Quando você estoca algo próximo ao cliente, você agrega valor. Para estocar algo próximo ao cliente, eu tenho que transportar. A logística cria valor de forma. O valor de forma, pessoal, é a questão da produção. Eu recebi um determinado insumo e transformei ele em algum produto. Eu recebo aquelas bobinas de alumínio do mercado e faço uma modelagem, ela vira uma latinha que vai para a Coca-Cola para ser envasada. Então, pessoal, a logística cria valor de forma. Eu recebo uma matéria-prima e transformo ela em algum produto. E esse produto, né, ele pode ser um produto para mim final, como pode ser insumo para a Coca-Cola, por exemplo, a latinha. A Coca-Cola não fabrica lata, mas ela fabrica o líquido e ela envasa, tá? A logística cria valor de posse, que eu queria colocar para vocês. O que é valor de posse, pessoal? É a área de marketing, a área comercial e a área de finanças, como eu falei para vocês antes. Pessoal, o produto só vale a partir do momento que alguém tira dinheiro do bolso e paga por ele. Remunera toda a cadeia de supply. Tá, pessoal? Então, assim, perceba que os slides, né, os processos se conversam até a condição acontecer. Pessoal, um ponto aí para a gente já ir mais aí para um pouco mais do nosso final. As cadeias produtivas, né, ela gera uma condição de uma visão de valor. Presta atenção, pessoal. Aqui você está vendo, ó, toda vez que desse lado existe uma ação de mercado, desse lado existe uma reação da cadeia de valor. O mercado mexeu, a cadeia de valor mexe também, tá? O mercado que é amarelo não quer mais azul, agora o mercado mexe. O mercado agora quer esse tipo de roupa e não aquele, o cliente quer, mexe. Mudou a moda, o mercado mexe. Mudou a tecnologia, o celular agora tem um complemento, a cadeia é uma ação de mercado e uma reação da cadeia, tá? E para isso, pessoal, existe esse ponto muito interessante, que é o que a gente chama de sentido. Olha meu mouse, pessoal. Sentido da informação que vem do mercado. Ó, o mercado, através de business intelligence, as áreas de marketing, elas vão buscar no mercado. Aí, pessoal, vem uma informação para dentro da empresa de como o mercado se comporta, ou vai se comportar, ou como está se comportando, tá? Nesse sentido da informação, tem um sentido de decisão. Eu tenho que tomar uma decisão interna. Para o quê, pessoal? Para eu devolver os produtos ou serviços que o mercado está pedindo, está solicitando. Isso é velocidade em cadeia de valor. E aqui no meio, pessoal, olha meu mouse aqui, ó. Aqui no meio tem um negócio chamado processos, que gera toda uma decisão sistêmica. Eu tenho que ter processos fortes para que eu possa me flexibilizar mais rápido, para poder atender o mercado mais rápido na sua plenitude, no momento que o mercado quer. E aí eu fico inventando coisas em aula, viu, Margarida? Eu mesmo invento, eu mesmo gosto, né? Aqui eu criei a teoria do vetor curto, viu, pessoal? Pessoal, isso não existe em lugar nenhum, é a invenção do professor, mas é uma condição correta, tá? O que é a teoria do vetor curto, pessoal? Quanto mais curto for esse vetor da decisão interna, que envolve que envolve suprimentos, envolve produção, envolve distribuição para atender o consumo, quanto mais rápido é essa decisão, mais rápido eu atendo o público consumidor. Deixa eu pegar aqui uma canetinha e fazer um desenho para vocês. Olha, se a minha decisão, se os meus processos estão bem fortalecidos, tá, pessoal? Aqui, ó, se meus processos estão bem fortes, a minha decisão ela é mais rápida. Se ela é mais rápida, pessoal, eu decido no menor tempo.
Se eu decido no menor tempo, eu respondo ao mercado no menor tempo. Se eu responder no menor tempo, eu tenho todo esse ganho de tempo aqui, que esse delta de tempo, atendendo na frente dos meus concorrentes. Agora, pessoal, se a minha decisão é demorada, eu vou lá embaixo para devolver o que o mercado quer, pessoal, eu vou num tempo maior, aquele mais inerte, e atendo o mercado de uma forma mais tardia, eu dou chance e oportunidade do meu concorrente pular aqui no meu quintal. O concorrente pulou no quintal, pessoal, aí é difícil, né? Porque, além de tudo, se você não tem esses processos fortes, você dá chance para o concorrente pular no quintal. Pessoal, para o que eu tinha para a gente fazer um complemento, para a gente falar em cadeia de valor, né? Essa ideia inicial é mais ou menos esse ponto, tá? Mais ou menos não, é bem esse ponto. O restante é todo os periféricos que vão completando. Agora, pessoal, aproveitando que vocês estão aí, deixa eu falar um conceito rápido que envolve muito cadeia de valor, que é um negócio que acontece muito no mundo. Eu estou muito ligado a essas coisas, pessoal, porque eu lido muito com o mercado internacional, que é o que a gente chama de nearshoring. Nearshoring é uma expressão, pessoal, que consiste em produzir, né, em um outro local próximo, tá? Produzir em um outro local, principalmente próximo onde meu cliente está. Near, próximo, shoring, de fronteira, de você atravessar. Então, lá no passado, pessoal, os Estados Unidos começou a pôr fábricas no México. Essas fábricas no México foram exatamente para mexer com a cadeia de valor. Essas montadoras americanas foram para o México, porque o México tem uma condição de mão de obra mais barata, e essa mão de obra mais barata, pessoal, ela gera uma condição de produção do produto final, do carro montado, mais barato. Se gera mais barato, ele entra mais competitivo no mercado. Então, ele monta nos Estados Unidos, monta no México e volta para os Estados Unidos. Ele monta no México e vem para o Brasil. Esse dia eu fui olhar um carro da Nissan, um Sentra, a moça falou, se o senhor tiver interesse no carro, nós vamos demorar uns 3 meses para entregar. Por quê? Porque esse carro é montado no México. Então, pessoal, aproveitando esse boom iminente de mercado, né, muitas empresas foram para o México. Por quê, pessoal? O México está fazendo fronteira, ou faz fronteira com o mercado, o maior consumidor do mercado do mundo, que é os Estados Unidos, tá? Então, nearshoring é uma expressão, é uma estratégia empresarial que consiste em transferir atividades comerciais de produção e outros para países próximos. O objetivo é reduzir custos e aproximar as fábricas do mercado consumidor. Fiz um slide aqui para vocês, né? Para vocês darem uma olhada como funciona isso, pessoal. União Europeia tem muitas fábricas aqui, muitas montadoras e montagens aqui no México. Olha o México aqui, pessoal. Olha os Estados Unidos aqui, tá? Pessoal, a China tem muitas empresas, tem um condomínio no México chamado condomínio de Hofusan, onde tem muitas montadoras, muitas empresas chinesas que montam de tudo. Então, é muito comum, pessoal, o que aconteceu o seguinte, né? Lá no passado, em 2019, o próprio Donald Trump já tinha taxado os Estados Unidos, o México, a China. Então, produtos que saem da China direto, pessoal, entravam nos Estados Unidos, já tinha uma barreira tarifária de 20 e tantos por cento, tá? Isso lá em 2019, quando deixou o governo. Aí, o que o México, pessoal, a China já vinha fazendo e fortaleceu? A China, para melhorar a cadeia de valor dela e ficar mais competitiva, as fábricas chinesas começaram a produzir partes de peças, mandar para o México. No México, empresas chinesas também com critérios, né, das leis locais, empregando mão de obra mexicana também, monta os produtos e atravessa a fronteira. Pessoal, Hofusan está a 270 quilômetros do Texas, por exemplo. Então, montar no México dá uma vantagem, você está mais próximo ao mercado, por exemplo, do Walmart. Usando como um exemplo, tem uma empresa de móveis, por exemplo, esses móveis que você mesmo monta, né? Cadeiras, mesas e outros, né? Chinesa, não lembro o nome, que ela está forte no mercado, ela está forte no México, porque a China produz partes, manda para cá, aqui no México produz com uma mão de obra barata, por incrível que pareça, a mão de obra na China acabou, a mão de obra barata da China, agora está tudo ou na Índia, ou no México, ou no Paquistão, ou em Bangladesh, ou no Vietnã.
Tudo bem, pessoal? Porque aquela China antiga já se passou, então a mão de obra mais barata está no México, ok? E no México, pessoal, o que acontece? Tem uma condição que antes agora do Trump entrar, tinha uma condição de um acordo chamado USMCA, o antigo NAFTA. USMCA, United States, Mexico and Canada, tá, pessoal? Ou seja, o Canadá, o México e os Estados Unidos têm livre fronteira, livre barreira comercial, como é o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, e ano passado entrou a Bolívia. É um bloco comercial onde não existe tarifação no travessia de fronteira. Então, o chinês, que não é bobo nem nada, manda as partes para cá, monta no México, carimba Made in México, ó, veio Made in China, partes, carimbou Made in México no México, montou, atravessou a fronteira sem pagar imposto. Antes do Trump, tá, pessoal, da entrada. Então, isso é o que a gente chama de nearshoring, tá? As empresas foram sendo colocadas. Então, até, né, a parte de transporte para a China ficou até muito legal. Sair da China e direto para os Estados Unidos era de 40, 50 dias. Sair partes, né, pessoal, da China para o México, hoje eles têm uma condição, né, montar uma condição de logística muito mais inteligente e atende o mercado americano numa forma mais just in time, ao gosto do freguês. Então, o Walmart faz lá os pedidos, os chineses produzem no México ao sabor e ao pedido do que o mercado americano pede. Isso agrega valor, por exemplo, uma rede Walmart, se eu monto produtos no México e atravesso a fronteira em real time com mais velocidade. Claro que o Walmart tem um grande benefício de, ao invés de trazer da China, ele traz do México, que está simplesmente a 250, 270, 300 quilômetros da fronteira. E as empresas de distribuição, pessoal, se instalaram aqui na fronteira do Texas, né, a DHL e outras, para pegar os produtos e fazer a distribuição capilarizada nos Estados Unidos, porque esse carinha aqui é o maior consumidor do planeta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui é o condomínio de Rofusan, lá no México, né? Por exemplo, pessoal, aqui é o que é a General Motors Corporation, está lá montada, está lá no México. Aqui, pessoal, é a Lego. Para vocês terem uma ideia, a Lego é uma empresa dinamarquesa. A maior fábrica da Lego do mundo está no México, porque o maior consumidor do mundo de Lego é os Estados Unidos. Então, claro que a Dinamarca veio e pôs a maior fábrica deles no México para montar em real time, montar e ainda se beneficiar dessa questão tarifária que antes do Trump tinha. Por isso que eu falo, as cadeias globais de suprimento, pessoal, estão sofrendo um movimento agora muito forte em função dessa condição ok, o zoom, ok, eu voltei, tá vendo, Margarete, como esse zoom aqui né? Conseguiu! Eu fiquei conformado, não é possível, né? Tá, pessoal, então por isso que eu falei para vocês que essas cadeias globais de suprimento, elas fazem parte de uma grande cadeia de valor no mundo, onde países produzem pontos diferentes, fazem os seus assemblies, as suas montagens em pontos diferentes para atender mercados diferentes. Então, isso tudo está muito bem organizado, tem toda uma arquitetura disso tudo pronto, e claro que agora, pessoal, é interessante a gente ver muito bem o que vai acontecer no mundo, né? E estar acompanhando como que o mundo vai se comportar com essas novas questões tarifárias. Mas uma coisa eu garanto a vocês, o mundo vai se organizando, vai se encaixando, vai remontando as cadeias globais, vai remontando para ter uma cadeia de valor forte que possa atender. Porque vocês têm que entender o seguinte, no fim do túnel, quem manda é quem compra. O cara compra. Então, se o americano começar a pagar mais caro, ele vai gritar. Tudo bem ou não, pessoal? Então, não sei que estratégia tem por trás disso tudo hoje, tá? Mas claro que o americano, o brasileiro, o canadense, né, o europeu, a União Europeia, não quer pagar mais caro pelos produtos que já estão sendo produzidos numa condição, né, organizada nessa cadeia de valor. Então, é um turbilhão que o mundo está passando agora. Até legal esse momento dessa nossa live aqui. É um turbilhão que o mundo está passando agora, que, pessoal, a cadeia de valor vai ter que, né, ter muita criatividade e muita proatividade da gestão das pessoas,
de vocês para que isso volte a acontecer e volte a acontecer de uma forma perene e forte. That's it. I said enough. Né? Acho que eu falei o suficiente aí para vocês. Galera, valeu ou não? Deu para, né? Deu para ter uma ideia? Cadê o povo, Margarete? Cadê a Pois turma? é, o Não povo, vem ninguém. Não vi ninguém. ninguém abriu, ninguém Quem participou. abriu? Agora abriu. Estou vendo só a Silvia aqui. Gente, Vamos lá, participem pessoal. aí, se tiver alguma pergunta, mandar para o professor. Se não quiser Pergunta abrir à a tua disposição, câmera, não tem galera. problema. Não tem Quer problema. perguntar alguma coisa, Silvia? Não, foi bem didática a aula, muito boa. Aprendi muito hoje aí com o professor. Parabéns, e o professor? Não, imagina, Silvia. Obrigado, Silvia. É isso, né? Porque o legal é que nós ali da FGV, todos os professores, além de lecionar, estão no mercado, entendeu? Todo mundo, outra tem empresa, outra uma empresa, ou tem, então, é assim, né? É aquele movimento de vanguarda mesmo, né? Como eu lido com os negócios internacionais, minha vida é um flash, né, Silvia? Porque daqui a pouco eu tenho uma reunião lá com o povo da China, então lá é 11 horas à frente. O meu sócio está na Europa, está em Portugal, 4 horas para frente. Então, mescla tudo, briga. Os caras acordam lá na África subsaariana, lá, por exemplo, nós temos uma relação muito forte com Botsuana. Então, o Derek lá, um cliente nosso, ele acorda, um jovem, né? Ele acorda em Botsuana, ele me liga. Só que ele está 4 horas à frente, entendeu? Então, ele acorda 8 Difícil da manhã para mim. acordar no 220, né? É isso, né? E aí a gente divide o tempo, né? Claro, lecionando, que é uma alegria para nós, né, pessoal, passar para vocês o que a gente, né, passou e passa ainda, né? E o que a gente, né? Então, a vida nossa dos professores da FGV é muito dividida dessa forma, né? É aula e negócio. Vocês pegam tudo que está muito de fresquinho de informação no mercado, né? Muito, né, Margarete? É muito assim, É, isso que é bom, né? muito essa preparação dos Tá- professores Sim, mesmo, que está, é né? excelente. É bem legal. Geraldino fez uma Incrível. pergunta aqui, professor, Ah, é? no Obrigado, chat. Silvia. Bom ter Obrigada, agregado. Silvia. Vamos Quer que eu ver leia, aqui. professor? Mas fala a pergunta aí. Fala quem que é o É o Geraldino? Geraldino. Fala a pergunta aí, Geraldino. Fala. Pode perguntar. Ele colocou aqui Geraldino? no chat. Ele colocou Ah, no tá no chat. chat. Ah, tá no Mostra, chat? é, Peraí, desculpa aqui. Vamos lá. ele colocou, mostra como o supply funciona, as necessidades e demandas do mercado. Ah, sim. Exatamente, Geraldino. Geraldino, deixa eu ver que eu não enxergo direito aqui. Geraldino, é isso mesmo. Mostra como o supply funciona, as necessidades e demanda de mercado. É isso aí. Geraldino, supply chain é uma área impecavelmente estratégica, mas impecavelmente estratégica. Toda a cadeia reage em função do mercado, em função das necessidades, das demandas, seja business to business ou business to consumer, né? O B2B ou B2C. Como eu falei, aquele U deitado, o mercado mudou, meu amigo, a decisão tem que ser imediata e atender. E o supply chain, que vai desde fornecedor de fornecedor, até você posicionar o produto ao seu cliente, e olha, vou além, muitas vezes a logística reversa. Por exemplo, uma empresa chamada Bayer produz defensivos agrícolas no Brasil. Pessoal, defensivos agrícolas no Brasil é um mercado de trilhões. É uma coisa assim louca, porque o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, Brasil e Estados Unidos, de grão. Você tem uma ideia, nós produzimos aproximadamente 170 milhões de toneladas de soja por ano. Estou falando de um grão. E só 2 países no mundo alimentam a China. Brasil, orgulhosamente, Estados Unidos. Só. Das 170 milhões de toneladas de soja que nós produzimos, 80 a 100 milhões carimbadas já para a China. Acabou. O resto, pessoal, do mundo é pequeno. Né? Né? Os Estados Unidos, né? Estados Unidos e Brasil, só. Então, o Geraldine falou muito bem, né? O supply chain está dinâmico, ele está acontecendo nesse ponto. Então, vamos dizer que eu sou uma Bayer, produzo defensivos agrícolas, mando para o mercado, mando para os distribuidores atendem os produtores. Essas embalagens elas vão para o mercado, elas têm que ser segregadas por lei. O produtor utiliza e segrega elas.
E aí tem uma logística reversa da Bayer que passa recolhendo essas embalagens para elas serem reutilizadas ou destruídas ou inutilizadas. Por quê? Não pode ficar na natureza uma embalagem com resíduos químicos. Tá claro? Então, a cadeia de suprimentos, pessoal, né, a cadeia de valor não é só então, entregar o produto, é muitas vezes trazer o produto por lei. Se a Pirelli, a Michelin, né, ela produz um pneu, ela é obrigada a pôr o pneu no mercado e ela é obrigada a recolher esse pneu, por lei. Tá? Então, a cadeia de valor está toda colocada nesse ponto. Geraldino, sem falar de moda, né? Moda outono, moda inverno, moda verão, imagine, né, o tempo todo trabalhando. Existe até curioso, né, pessoal? Existe no mundo um negócio chamado fast fashion, fast, rápido, fashion, moda, né, moda rápida, que é essas roupas que a gente compra de modismo. Essas roupas são produzidas com um produto muito, assim, ruim, poliéster, né, mal tingidas e tal, mas é roupas para serem usadas de 3 a 5 vezes e serem descartadas. Infelizmente, isso é um problema muito sério no mundo, porque a cadeia de suprimento dessas grandes, né, Boohoo, H&M, Zara, entre outros, pessoal, essas empresas multinacionais, elas lançam produto no mercado, no mundo, lançam uma tendência de moda, entende a moda, entende a reação do mercado e a cadeia de suprimentos dela está toda pronta para produzir em massa se o mercado absorver. Aí o mercado absorve, viu, Silvia? O mercado absorveu, eles produzem, pessoal, um mês, semanas, eles estão já abastecendo todas as vitrines. Então, a cadeia de suprimentos funciona muito assim. Só que, infelizmente, a moda ela não tem, por lei, uma logística reversa. E, infelizmente, né, isso acaba indo para para países que a gente chama de países em desenvolvimento, como doação, mas, na verdade, acaba virando um grande problema de resíduo no mundo. Tá? Isso aí eu até comento muito nas minhas aulas, não só de cadeia de valor, que é o que eu chamo de Green Supply Chain, né, a gestão da cadeia de suprimentos verde. Né? Então, pessoal, o mundo está ávido por processos, por supply chain, por cadeia de suprimentos e por ideias. As empresas estão ávidas por ideias criativas que possam resolver dores e problemas. O que não falta é dor e problema em empresa. E nós acreditamos em vocês, juventude, para trazer isso para as corporações, sabe, pessoal? Isso que é legal. Sabe? Ter uma ideia, ter um projeto, defenda esse teu projeto. A minha vida inteira eu fui sempre muito, eu não vou dizer rebelde, né? Mas eu sempre fui muito assim, de defender os meus projetos dentro das empresas que eu trabalhei. Vale, meu. Ah, não, acredito. Vai funcionar? Vai funcionar sim. Porque o que não falta no mundo é gente tentando né, pessoal, te remar para trás. E você rema para frente, entendeu? Você vai lá se preparar, vai lá se desenvolver, vai lá criar, vai lá aprender, vai lá fazer para fazer diferença positiva aí nesse mundo. E a cadeia de suprimentos é um negócio que, tá, pessoal, olha, para vocês terem uma ideia, não tem profissionais de supply chain no mercado. Não tem. Não tem. É uma coisa assim, muito difícil. Né? Quem tem está muito bem, né, colocado, muito bem empregado. Né? Quem lida com cadeia de valor, com cadeias produtivas, com processo, pessoal, esse povo, as empresas que têm, segura aí os seus talentos. Né? Beleza? Mas vamos lá. Posso fazer uma... Opa! Fala aí, então. Claro. Consegue me ouvir bem? Agora sim. Pode. Primeiramente, obrigado, foi bastante informação, foi muito bom tudo que o senhor falou, né? Foi bem esclarecedor. E aí eu ouvi com atenção você falando a respeito de indústrias e como funciona a cadeia de valor. Há um período atrás eu tive a oportunidade de trabalhar com a Natura, né? Eu trabalhei legal! no da Natura. E a gente fazia distribuição pela região sul, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E um pouco que eu conheci do processo da Natura, eles têm todos os dias, pelo menos um centro de distribuição dentro de um caminhão rodando no Brasil. Né? São produtos que saem lá do Pará. Existe um centro de distribuição em Castanhal, no Paraná, outro lá na cidade de Canoas, uma fábrica em Cajamar, em São Paulo, e um hub próximo. A fábrica de São Paulo de perto. É isso aí, Elton. A fábrica é centralizada, mas o centro de distribuição é espalhado. Falou muito bem. Qual que é o tipo de estratégia para ser lucrativo com tanta coisa acontecendo todos os dias
né, em tantos lugares ao mesmo tempo dentro dessa cadeia de valor? Aí que está, né, Elton? Isso é uma pergunta muito inteligente, né? Muito legal, muito bem colocado, né? Mas, Elton, cada um tem a sua estratégia de negócio. Lembra quando eu falei lá, o nível estratégico, tático, operacional, né? Então, claro que a cadeia de valor da Natura, ela funciona assim. A Natura é uma empresa que, inclusive, comprou a Avon, né? Pô, os caras compraram a Avon. É uma empresa gigante, né? E a Natura, ela tem uma sistemática muito interessante, viu, Wellington? Muito legal a tua pergunta. O grande custo, Wellington, o grande problema de uma cadeia de valor é a questão da distribuição para o consumidor final. A gente chama do last mile. Você trabalhou lá, você conhece o tema, né? A última milha, né? Vamos dizer assim, né? E aí, a pessoa Natura, ela criou um processo de distribuição muito inteligente, onde é pena que a gente não tem tempo, mas assim, depois vocês procuram aí, filme de logística da Natura. Vocês vão ver uma empresa chamada SS Schaefer. Ela fez todo um processo de automação, viu, Wellington? Aqui na fábrica de Cajamar, aqui em São Paulo, que aqui é centralizado. Então, a Natura, pessoal, como falei, o grande core dela, tem lojas hoje, né? Mas não é o grande business dela. O grande business da Natura, Wellington, é primeiro vender pelo catálogo eletrônico, impresso, ou o que for, aí ela recebe as demandas, ela compra matéria-prima, produz em Cajamar e distribui para todos esses centros de distribuição que ela tem muito bem avaliado por inteligência artificial, pelos algoritmos, né? Os tipos de produtos que mais consome em diversas regiões do Brasil. Tudo bem? Então, a Natura abastece esse centro de distribuição, recebe, né, as demandas, rapidamente já manda para esse centro de distribuição, que funciona pequeno estoque, ou mais como um ponto de transit point, deixa os produtos, descarregam, chegam os carros menores, né, os veículos menores, faz a captação e leva, Wellington, essas caixas. A Natura, pessoal, ela distribui em caixas, né? Então, cada caixa ela vai recheada de produtos, que a cada caixa é uma como é que chama, Wellington? Uma consultora. Uma consultora ou um consultor. Então, vamos dizer, a Margarete é uma consultora, ela faz as vendas, e aí, dessa forma, a Natura produz Cajamar, transfere para os centros de distribuição, vai lá para o norte, nordeste, Brasil todo, como você falou muito bem, né? Carrega um caminhão, vai para os macro centros de distribuição, os carros menores pegam várias dessas caixas e fazem um processo que a gente chama de milk run, né? O caminho do leite, né? Faz uma distribuição em um ponto geográfico e distribui para essas consultoras. Quando essas consultoras recebem 2 ou 3 caixas de produto, elas abrem e faz a entrega uma a uma para suas clientes ou seus clientes. Então, esse é o grande ponto da cadeia de valor da Natura. O last mile, que é assim, alguém comprou um batom, outro comprou um perfume, outro comprou um cosmético, pessoal, fazer essa entrega, assim, ponto a ponto, ela é custosa. Então, a própria distribuição, essa distribuição mais fina, ela é feita como é que se diz? Pela consultora ou pelo consultor. O que é diferente do Boticário. O Boticário produz, o Boticário ainda montou uma fábrica na Bahia, produz, entrega do seu centro de distribuição, entrega nas lojas e nos franqueados, e o povo vai lá comprar. Ela fica numa vitrine. E eles ficam tentando empurrar aquilo para o povo. Tudo bem? A Natura não. A Natura fabrica e depois entrega com toda essa cadeia de valor muito bem especificada. Tem uns filmes aí muito interessantes que mostram, né, esse processo que eu expliquei de forma muito, né, assim, mais macro, né, essa questão de distribuição. E Wellington, extremamente rentável, né? Deu para dar uma ideia, Wellington? O que eu fiquei na dúvida, professor, é porque é um pouquinho diferente do que o senhor explicou, né, e por isso que gerou a minha dúvida, porque quando começavam, né, que eles chamam de campanhas, lá no CD a gente já tinha recebido o produto. Então, legal. Antes mesmo da a venda, né, a gente já tinha recebido e preparado as linhas de Pick by Light para fazer a separação. Tranquilo. Wellington, aí sim. Por exemplo, Wellington, claro que a Natura, né, ela tem sistema puxado, beleza, é o core business dela. Mas ela tem os projetos dela também, né, que complementam. Por exemplo, campanha.
Eles produzem produtos, mandam para centros de distribuição, como você falou muito bem, e, né, já vão fazer, as vendas acontecem, e aí já estão prontos para entregar. Eles já antecipam um estoque por uma campanha que a gente viu lá, o valor de posse. Lembra, Ayrton? Marketing e vendas, fazendo um trabalho todo de propaganda para encantar o cliente para poder vender. Tudo bem? E aí que chegou, Wellington, nesse mesmo ponto dessa condição de campanha, chegou esse conceito das lojas modelo, né? Você vê as lojas da Natura hoje, em alguns ou em vários pontos, né? Não é algo como o Boticário, mas ele criou esse conceito. Inclusive, o Wellington, para fortalecer essa estratégia de venda através de campanha, entendeu? Então, tá, o grande negócio é o sistema puxar, é o primeiro vender para depois produzir. Mas as campanhas de marketing, as campanhas publicitárias, eles aproveitam esses pontos para poder incrementar as vendas, né? Claro, Wellington já deve ter uma série de produtos que são muito perpétuos no mercado. Então, eu falei, vamos fazer uma grande produção, já vamos fazer uma grande campanha. A área de marketing vai lá no mercado, vai criar o valor de posse, né? Vai fazer a propaganda para o cliente se encantar e se interessar. E aí, Wellington, o povo, além de tudo, ainda pode sequer ver os produtos numa loja da Natura. Então, mais um ponto importante, né? Pessoal, claro que a Natura também vende, né, pela condição do e-commerce. Então, Wellington, talvez, né, o e-commerce demanda uma certa condição de manter produtos estocados em determinados pontos do Brasil, como você falou, para realmente atender a rede e-commerce, que toda hora alguém tem que estar entrando lá no site da Natura, comprando por e-commerce, aquilo já vai para o CD mais próximo àquela demanda, e aí o carro passa para fazer a distribuição. Aí já não é uma distribuição através das consultoras, aí já é uma distribuição feita através, como faz o Mercado Livre ou outro, né? Já é direto para o consumidor final. Beleza, Wellington? Muito obrigado, viu, professor? Wellington, isso aí é um negócio legal. Isso é legal. Wellington, é uma capilaridade, sabe? É uma engenharia, sabe? Então, essa parte de distribuição vale a pena, né, estudar. Você ainda está nessa área, Wellington, não? Trabalho há 7 anos nessa área. Né? Eu trabalhei nesse PPL como gerente de operações, direto com a Natura. E realmente foi um período de muito aprendizado para mim. Muito legal. Volta para essa área, Wellington. É uma área próspera. Volta para a distribuição, volta para a cadeia de valor, Wellington. Volta para o supply chain. Estou procurando aprender mais sobre. Show. Professor, o Ednei Costa Dantas, desculpa, colocou uma pergunta aqui. Boa noite. Com as mudanças que ocorrem diariamente, nós da logística temos que nos reinventar a toda hora. Muita informação gerada. É o Ednei Dantas. Isso aí, Ednei. Ednei, por isso que eu falei. Ednei, vamos até voltar aquele slide lá, Ednei. Boa pergunta, Ednei. Vamos voltar o slide aqui, ó. Ednei, é esse slide aqui, ó. Esse que manda, Ednei. Esse aqui é mandatório. Talvez esse aqui, Ednei. Tá? Estão vendo aí, né, pessoal, o slide, né? Tá aparecendo, né? Ednei, isso aqui, ó. Sentido da informação gerada o tempo todo, Ednei. É interno na empresa, é externo na empresa, é o mercado que muda, é a economia que muda, é o preço que muda, é o produtor que não tem, é como é que é, Ednei? É o fornecedor que deu baixa, não tem estoque, está com dificuldade de matéria para produzir. Então, é uma série de detalhes que vem não só do mercado consumidor, mas também do mercado produtor, né, do mercado fornecedor. E aí, Ednei, você está o quê? Nesse meio aqui, tá? Então, as informações, Ednei, ela trabalha nesse meio. Por isso, Ednei, que é muito importante o tempo inteiro a corporação, a empresa, estar revendo e reavaliando e olhando e criando e restabelecendo, renovando, processando, inovando com tecnologia os seus processos, Ednei. Porque quanto mais forte você tiver em processos, essas informações vêm, mais rapidamente você dilui isso em resultado. Tá claro, Ednei? Esse é o grande desafio hoje das áreas aí de supply chain. Muito boa colocação. Ednei, dá para ficar maluco, né, com essas coisas, né? E é muita informação. Eu costumo brincar, pessoal, que a
a pessoa aí que lida com o processo, cadeia de valor, de cadeia de suprimento, acaba ficando assim, conversando sozinho, sabe? Tem uns, né, Silvia, tem uns viés assim de loucura, né? Porque é tanta informação que conversa sozinho. Pessoal, sou suspeito para falar que é uma área que é minha paixão, né? Minha paixão é cadeia de valor, é supply, e negociar, e desenvolver, né? Minha vida toda fazer isso aí, e é isso ainda, né? Ainda faço, né? Que mais, galera? Mais alguém aí? Ô, Wellington, valeu, Wellington. Muito boa pergunta, Wellington. Parabéns. Sucesso. Mais alguém? Pessoal, não vai ter prova, não. Pode ficar tranquilo, né? Fazer uma Não, provinha agora no final, né, professor? a prova é um aprendizado aqui. Falar para essa juventude é uma alegria para mim. E a Mais Silvia trabalha com ninguém? isso, cara. É. Silvia está em que área, Silvia? Que segmento você trabalha? Eu trabalho com gestão de pessoas, eu sou gerente de relacionamento e negociação de uma empresa. Legal. Ó, hoje eu dei aula de negociação. Ontem e hoje, o dia inteiro, pela FGV, numa empresa produtora de peça, uma empresa japonesa, né? Então, a FGV teve lá, a Margarete falou, né? Alguns programas, né, de curta duração, eu até estava fora, né, falando de negociação. Estruturação de processos negociais. Isso é muito legal, né, Silvia? Você Isso, entender os perfis de comportamento do outro lado, as pessoas com perfil mais pragmático, mais analítica, mais expressiva, mais afáveis, né, pessoal? Todas as abordagens mais competitivas, as mais cooperativas. Então, tudo isso, né, Silvia, demanda todo. Até para isso, pessoal, tem um planejamento. Até para isso, tem uma cadeia de valor de você planejar um processo negocial para ter uma condição boa de negociar, né? Entender todos esses pontos são importantes, né? Tudo bem, Silvia. Tudo bom. Uma área encantadora também. Bom, gente, É, sim. ninguém mais quer fazer pergunta? Nada? Tudo certinho? Professor, então, queria agradecer aí a sua aula, né, de hoje, foi excelente, e a participação de todos vocês aí nessa nossa aula de hoje, e participem sempre aí das nossas webinars. E como eu falei lá no começo, se alguém tiver interesse aí de fazer um curso de curta duração na área aí que o professor deu essa aula, é só chamar aqui no WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Tem bastante coisa para ver. Pessoal, a Margarete colocou muito bem, e Margarete, até um complemento, sabe, pessoal? Sim, por Eu já estou favor. há 9 anos pressionando, né? Pessoal, a coisa mais legal, assim, na minha opinião, até dos meus colegas também, uma das coisas mais legais do MBA. Eu fiz meu MBA lá no passado, faz anos, né, pessoal? Até uma parte do meu MBA eu fiz lá tive uma oportunidade de ficar 2 meses numa universidade americana, lá, que eu fiz peguei uma licença lá e consegui, mas faz 2 anos, faz anos, né, muitos anos que eu fiz meu MBA. Mas, pessoal, eu vejo, né, já faz 19 anos que eu estou na FGV, dando aula nos MBAs. Pessoal, a coisa mais legal do MBA é o networking. Uma das coisas mais legais do MBA é o networking. É a galera, você se encontrar, sabe? Eu conheço a Silvia, que conhece o Hélio, que conhece a Kathleen, que conhece o Lucas, e cada um está num segmento, cada um está num mercado, e aí o pessoal vira, assim, aquela irmandade legal, vocês vão ficar um tempo juntos ali, seja num curso de curta duração, seja num curso de MBA mesmo, mas assim, pessoal, é aquela... vira uma coisa muito legal que eu sempre brinco, vira a lei dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Sabe? Porque está todo mundo, sabe, pessoal, né? Se ajudando, interagindo, trocando experiência diferente. O Hélio está num segmento, a Silvia está em outro, o Márcio está em outro. Isso é enriquecedor, pessoal. Além das aulas, né, que vai lá os professores, mas essa questão do networking é uma coisa muito show. Pessoal, e ó, networking eu garanto para vocês, é uma das coisas mais importantes na carreira, na vida profissional de uma pessoa. Não é fazer networking depois, não é, quando precisa. O networking é o tempo todo. O networking é que nem cadeia de valor, pessoal, sabe? Se agrega muito, né? Então, esse é um ponto bem legal, né, Margarete? Eu acho que isso aí é um Sim, ponto foi chave, bem, né? bem, bem colocado. O networking é muito importante, né? Essa troca, né, em sala de aula, né, com
cada um com uma visão, é bem interessante, né? E é isso, gente. Muito obrigada aí, professor. Obrigado você, e até Marionete. a próxima. Você me manda o material, aí eu já disponibilizo para o pessoal. Passa tá para a turma aí. Vamos lá, galera. Obrigada, hein? Marionete, um abraço a todos, uma boa noite. Obrigada, uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite.